Olá, seja bem-vinda à reflexão bíblica de hoje. Espero que você esteja bem, a sua família, todos estejam bem. Vamos iniciar nossa reflexão bíblica com a invocação à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, então, à nossa oração inicial juntos. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar o texto bíblico de hoje. Abra nossa mente para que possamos entender sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos deve, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. O Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro. Matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos e conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá frutos dele. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora com a reflexão com o professor Eugênio. Antes da gente começar a reflexão diretamente desse texto, eu gostaria de chamar a atenção para algumas realidades. Vocês perceberam que o evangelho escrito por Mateus é um evangelho recheado de parábolas. Lembrando assim que o evangelho de Mateus foi escrito por volta dos anos 80 depois de Cristo. E ele já estava numa comunidade onde eles já vivenciavam e já refletiram durante algum tempo, praticamente 80 anos, sobre os acontecimentos de Jesus Cristo e sobre toda aquela realidade que aconteceu em Jerusalém e na vida de Jesus. Pois bem, parecia que agora eles estavam assim como que afrouxando a maneira de viver o Evangelho. E Mateus, com o Evangelho, parece que quer dar uma chacoalhada nesse pessoal. Se acostumaram com aquela vida e estão vivendo de uma maneira descompromissada com a realidade do Evangelho. Porque essa parábola é muito interessante. Está chamando a atenção um pouquinho do Antigo Testamento. Deus chama esse povo de Israel, dá para eles uma realidade. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Através de vocês vai nascer a salvação. Porém, esse povo, durante toda a caminhada no Antigo Testamento, 2000 anos praticamente, a gente vê esse povo cair várias vezes. E durante essa caminhada, muitas pessoas, principalmente os profetas, vão lá e chamam a atenção do povo, e chamam a atenção dos governantes, dos reis. Escuta, não é assim. Nós temos uma aliança com Deus, nós não estamos
vivendo e vivenciando aquilo que nós nos comprometemos a viver. E é o que reflete nessa parábola. Aquele senhor que planta aquela vinha e dá a responsabilidade para algumas pessoas para cuidarem da vinha. E o que acontece? Quando chegam alguns que vão lá buscar o fruto, eles desprezam, às vezes matam, às vezes perseguem. Foi o que fizeram lá atrás com os profetas, que chamavam a atenção: escuta, está errado, não é assim que faz. E assim também vão fazendo muitas atitudes que não estão coerentes com o compromisso que tiveram com Deus, com a aliança que fizeram com Deus. Eles são responsáveis por criar o povo de Deus, mas não estão sendo fiéis a esse compromisso. E o que acontece? Durante essa caminhada, desprezaram aqueles que chamavam a atenção do povo. Mataram alguns, perseguiram outros. E aí o dono da vinha fala assim: eu vou enviar o meu filho, então eles vão respeitar o meu filho. E aí é o símbolo de Jesus. Esse filho é Jesus, Deus que envia o seu filho para mostrar a realidade para esse povo. E o que foi que fizeram com ele? Mataram-no. Por quê? Porque os grandes, os responsáveis do povo, não aceitaram. Eles se julgaram os donos da vinha. Eles se julgaram os donos da realidade, os donos do povo. Não aceitaram que fossem enviados os representantes de Deus para conduzir pelo caminho do compromisso, da aliança. E nem sequer aceitaram o Filho de Deus. O que é decisivo para a escolha de Deus não é que esses trabalhadores da vinha sejam judeus ou não judeus. O que Mateus está querendo mostrar, e que Jesus está querendo mostrar, é que esse pessoal desprezou, não quis aceitar o plano de Deus. Desprezaram aqueles que foram buscar a colheita daquela realidade pela qual eles eram responsáveis. E esse pessoal não estavam dispostos a aceitar aquilo que o Senhor ofereceu como fruto, aquilo que o Senhor pedia como resultado do fruto. Então, o que Mateus quer mostrar aí é que a comunidade deveria produzir frutos verdadeiros que agradem ao Senhor da vinha. Agora, a realidade da aliança não é só dos judeus, porque os judeus desprezaram. Ela está aberta para todos, inclusive para os judeus, mas não exclusivamente para os judeus. Agora está aberto para todos aqueles que querem acolher a palavra de Deus e vivenciá-las e aprofundá-las em sua vida. E é isso exatamente que nós precisamos refletir. A gente, enquanto cristãos, a gente se acomodou naquele compromisso que nós temos com Deus e com a comunidade, ou a gente está disposto a vivenciar isso com muito mais carinho, com muito mais profundidade. É esse compromisso que chama a nossa atenção. É essa vivência dos valores do Evangelho. É esse acolhimento do outro. É esse compromisso com o reino de Deus de fazer um mundo melhor para todos. E essa responsabilidade também é de todos aqueles que querem, porque aqueles que não querem, pronto, eles vão prestar conta depois. Mas aqueles que querem precisam realmente mostrar o seu compromisso.
numa atitude de relacionamento direto com as outras pessoas, de relacionamento direto com Deus. Aliás, não adianta o relacionamento só com Deus, é o relacionamento com as pessoas que mostram realmente que eu estou comprometido com os frutos da vinha. E que a gente possa realmente entender isso e vivenciar com mais profundidade esse compromisso de cristãos que nós temos. E para a gente refletir, tenho aceitado o chamado de Deus para trabalhar em sua vinha? Tenho produzido frutos para o Senhor? Tenho pensado apenas na vida eterna? Diante da reflexão de hoje, o professor Eugênio mencionou os profetas. Diante desse evangelho que nos vem trazer o questionamento quanto aos frutos e que temos produzido, trago a música para a gente refletir sobre a nossa missão e a necessidade de fazer, de responder a Deus, assim como foi refletido na semana anterior, e de que lá com o profeta Jeremias é trazido isso, de que desde o ventre da mãe já conhecia, e que é preciso a gente responder com a nossa vida e dar frutos. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Que cada vez mais possamos entender essa necessidade de responder ao chamado de Deus e dar frutos, não ficar para nós, né? E essa é uma das reflexões que essa parábola traz. Quantas coisas nós queremos ficar retendo e guardando para nós, mas é necessário partilharmos, transbordarmos nas vidas, né, um dos outros. E esse é um mês das missões, que seja também uma boa chamada, um bom incentivo para que cada vez mais nós nos coloquemos nesse sentido. Vamos orar junto, assim como o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como compromisso, diante dessa nossa reflexão de hoje, nós retomamos aqui a proposta de refletir sobre as obras que tem feito e buscar multiplicá-las. Este é o chamado desse mês, chamado à ação, às missões. Levemos a palavra, não simplesmente como punição, mas muito mais como um incentivo, o versículo 40. Quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores, possamos ver como um incentivo para produzir os frutos necessários antes que o Senhor
o nosso Senhor volte. Vamos então fazer a nossa oração final. Cada um pode colocar a sua intenção nesse momento. Rezemos. Ó Deus, nosso Pai, que desde o começo dos tempos manifestastes vosso amor e dia a dia cuidais de todos e de cada um de nós como um vinhateiro amoroso. Guiai nossos passos para vos sermos agradecidos e fazei que nossa gratidão não seja apenas de palavra, mas com obras de direito e justiça em favor de todos, especialmente daqueles que são privados de seus direitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora então pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, nossos parentes e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos por estar conosco em mais uma reflexão e te peço para nos ajudar a evangelizar, chegar com a palavra de Deus em mais corações, clicando aí no botão gostei ou no compartilhar para enviar para algum conhecido, para algum parente ou para algum grupo que você faça parte. Desejamos uma ótima semana, em breve a gente se veja novamente. Um grande abraço, fique com Deus.